Romanos 8. Diz assim, eu vou ler a partir do verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Amado, faça uma pergunta para você mesmo essa tarde. A gente está vivendo a nossa vida espiritual para que o Espírito Santo finalmente entenda o que a gente deseja e precisa. Ou a nossa vida espiritual é para traduzir aquilo que o Espírito Santo deseja. Como é que você traduz sua vida espiritual? Como é que você traduz seu esforço espiritual? De se fazer entendido por Deus naquilo que você deseja e precisa? Ou de ser a resposta de Deus naquilo que Ele deseja e precisa? Vou repetir, amado. Sua vida de oração é para Deus te dar a família, o trabalho, a vida que você finalmente precisa e deseja? Ou é para que você seja, na vida, aquilo que o seu pai, que te fez, precisa e deseja? Seu tempo de oração é para que Deus te dê a mulher que você merece? Ou para que você seja o marido que ela precisa? Sua vida na igreja é para você ter a igreja que você merece? Ou para você ser o membro da igreja que ela precisa? Se a igreja onde você está não te agrada, o que você faz? Você aumenta a sua responsabilidade ou troca para uma igreja que te corresponda melhor naquilo que você faz? Devagar. Se a igreja onde você congrega finalmente te entrega tudo aquilo que você acha que uma igreja tem que entregar para uma pessoa à altura de você, você fica. Ou se a igreja começa a não corresponder aos seus esforços, você vai procurar um lugar que recompense melhor aquilo que você está entregando. Quando você chega numa cidade, você procura uma igreja boa para você? Ou você procura uma igreja ruim que você pode melhorar? É, irmão? A sua igreja é boa porque ela te dá o que você merece? Ou porque é um lugar tão difícil que você pode assumir todas as responsabilidades que você pode? O que você ensina para os seus filhos na mesa? Quando eles sentam na mesa, eles dão graça pela comida que vão comer? Ou dão graças pela oportunidade que tem de agora servir o seu irmão antes de comer? Vou repetir a pergunta. Como é que seus filhos estão sendo ensinados? O que você chama de dar graças na refeição? Todo mundo senta lá e agradece a comida, que agora eles têm o direito de comer porque agradeceu? Ou todo mundo dá graças porque agora um vai servir o outro antes de comer? O que nós estamos ensinando, irmão? Para ser comedor de coxo, ninguém precisa do Espírito Santo. Mas para ser cordeiro na mesa, todos nós precisamos. Para encontrar Jesus no coxo, ninguém precisa do Espírito Santo. Homens e animais encontram Jesus no coxo. Precisar de um Salvador, ninguém precisa do Espírito Santo. Todos queriam um Salvador e não tinham o Espírito Santo.
O Espírito Santo não veio para que a gente finalmente quisesse um Salvador. O Salvador veio para que a gente finalmente pudesse ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo não é para garantir que eu vou ter um Salvador. O Salvador é para garantir que agora eu posso ouvir o Espírito Santo e cumprir a vontade de Deus. Então o propósito final da salvação não era me salvar. O propósito final da salvação era me devolver ao propósito eterno de Deus quando Ele me fez na eternidade para ser uma expressão da sua virtude. Então a igreja não tem que se reunir para celebrar a salvação. A igreja, celebrando a salvação, se encontra para buscar o propósito de Deus na vida de cada um em ter-nos salvado. E não para a gente continuar agradecendo salvação por resto da vida. Porque, aliás, o grande desapontamento de todo mundo nos dias de Jesus é que Jesus não foi o Salvador que cada um queria que ele fosse. Porque cada um tem um entendimento de Salvador. Mas falta-nos o conhecimento do que é ser Cristo. Então nós estamos vivendo uma igreja onde cada um defende o seu entendimento de salvação. E por que a gente tem dificuldade de relacionamento? Porque cada um defende o seu entendimento de Salvador, a gente define quem é verdadeiramente salvo ou não, em vez da gente sentar os salvos e conversar sobre o propósito de ser Cristo. Glória a Deus, irmão. Então, Paulo, escrevendo sobre isso, ele diz: quem vive segundo a carne vai satisfazer os desejos do quê? Da carne. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é o quê? Vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à vontade de Deus, nem pode fazê-la. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ele não está dizendo que é difícil, não, mano. Viver na carne não torna difícil a vida, torna impossível a vida. Porque da carne nada se aproveita. Então, eu vou te fazer uma pergunta técnica, você leva isso para casa. Quem aqui tem filho? Vou te fazer uma pergunta sobre seus filhos. Os seus filhos são, na sua vida, uma promessa eterna de Deus de gerar filhos através de você para a revelação das suas virtudes, ou eles são os seus filhos que você está tentando salvar? Vou repetir devagar, porque você não entendeu a pergunta. Uma vez que agora você conhece que você é filho de Deus e que é uma promessa eterna de Deus para todos os seus filhos, você entende que assim como em Cristo a promessa de Deus se cumpre através da nossa casa, os filhos que eu estou gerando são segundo a promessa eterna de Deus, para revelar virtude através da nossa casa, como Ele prometeu, todos os seus filhos profetizarão. Então, todo homem e mulher de Deus transformado no seu entendimento pelo Espírito Santo, sabe que na sua casa só vai nascer o quê? Profeta. Agora, por que nós estamos matando os profetas? Porque nós estamos fazendo eles acreditar que eles são filhos de quem? Nós. E não da vontade de Deus. Se eles são nossos filhos, eles são filhos de quem, amado? Da carne. Para a carne nada se aproveita. Então nós estamos tentando salvar aquilo que não tem salvação. Em vez de ser salvos por aquilo que representa a salvação. A promessa de Deus. Então nós não estamos tendo filhos segundo a promessa. Por isso eu vou repetir a pergunta. Você quer ter todos os filhos que Deus quer te dar? Ou você quer ter só os filhos que você consegue ter? Vou repetir a pergunta. Você quer ter todos os filhos que Deus pode te dar? Ou você só quer ter os filhos que você consegue ter se Deus te ajudar?
que a gente resolveu quantos filhos a gente quer ter? Porque ainda são os filhos que a gente consegue ter. E que Deus nos ajude. Ora, se são os filhos que eu consigo ter, se talvez Deus me ajude, eles são filhos de quem? Da minha? Eu estou tentando salvar aquilo que não tem salvação. E com isso eu estou matando quem? Um profeta, fazendo ele acreditar que ele é filho de quem? Da minha vontade, e não da vontade de Deus. Porque eu não estou ensinando ele a entender de onde é que ele veio. Porque no fim ele veio da onde? Da minha vontade. E eu acho que o Espírito está aqui para fazer a minha vontade. E não a gente aqui para fazer a vontade do Espírito. Quando um filho é nascido na sua casa, por promessa, ele pode salvar o mundo. Quando ele é nascido segundo a sua vontade, ele não tem salvação. Glória a Deus, amado. Aleluia! Então eu estou trabalhando na igreja que Deus deu por promessa, ou eu estou trabalhando na igreja que eu estou fazendo conforme eu preciso que ela seja? Essa igreja que eu estou fazendo conforme eu preciso que ela seja, não tem salvação, porque ela é fruto da minha carne. Porque ela nasceu do meu esforço na expectativa de que Deus abençoe o que a minha mão fez. Vai lá ler em Gálatas. Sabe o que Paulo diz? Nós estamos trocando os filhos da promessa pelos filhos da carne. E os filhos da carne é que vão perseguir os filhos do Espírito. Sabe por que a maioria dos pastores hoje tem dificuldade com liderança? Vou falar por quê. Porque são filhos do seu serviço e não da sua relação. São líderes formados a acreditar na sua competência e não a ter compromisso com o relacionamento. E aí, quando alguém é ensinado a merecer segundo a sua competência, de acordo com o que ele entendeu, no fim ele vai vir cobrar de você os seus direitos. E ele está certo, porque ele nunca vai ter compromisso com você. Ele tem compromisso com ele mesmo, na oportunidade que você concedeu a ele de alcançar alguma coisa segundo o seu desempenho. E o dia que isso não funcionar bem, PT, saudações, vou trabalhar noutra freguesia, onde eu sou melhor reconhecido e tenho melhor remuneração dos meus esforços. Ou alguém aqui nunca viu esse filme? Sabe quem teve que ver isso? Abraão. Deus deu para ele um filho por promessa e ele improvisou, gerando um filho do serviço. Colocou o serviço no lugar da relação. Colocou a expectativa do que ele entendeu. Por que Abraão engravidou a escrava? Porque eles se recusaram a conhecer e resolveram decidir segundo eles tinham entendido. É isso que está dando, amado. É por isso que nós estamos sofrendo. Porque nós estamos vivendo o evangelho do nosso entendimento. E o evangelho do nosso entendimento vai nos levar para onde? Para o serviço. Achando que a nossa competência, a nossa capacidade, o nosso desempenho, que Deus vem recompensar. E não a nossa relação, onde Deus vai se revelar. Deus se quer se revelar num ambiente onde todos estão compromissados em buscar conhecimento. Mas Deus está ausente do ambiente onde cada um está vivendo de acordo com o seu entendimento. Deus não fez nada para ser entendido nem reconhecido. Deus fez tudo para ser conhecido. Amém, irmão? Deus nunca quis ser reconhecido como Deus. Ele sempre quis ser conhecido como Pai. E a gente insiste em reconhecê-lo como Deus, em lugar de conhecê-lo como Pai.
E reconhecido como Deus, cada um acha que o Deus do outro não é o seu. Mas se nós o conhecêssemos como Pai, mais facilmente a gente chamaria o outro de irmão. Por que a gente não consegue chamar um ao outro de irmão e viver de fato como irmão? Porque cada um é o servo de um Deus que não é o Deus que eu entendi. Mas se eu conhecesse a Deus como Pai, mas aí alguém ia falar assim, mas o outro não é seu irmão, não interessa, mas eu sou irmão dele porque eu conheço o pai dele. Ele não é meu irmão porque eu não conheço o pai, mas eu conheço o pai e sei que ele é meu irmão. Então não é ele que vai me conhecer como irmão para eu tratar ele como irmão. É eu que, sabendo que ele é meu irmão, vou tratá-lo como irmão porque eu conheço o pai dele. Agora, então, quando eu terminar de mostrar para ele quem é o pai dele, eu não vou perguntar se ele aceita, eu vou perguntar se ele quer negar. E agora que você sabe quem é seu pai e eu sou seu irmão, você quer negar? Aleluia, irmão. Amém? Então a gente não tinha que evangelizar as pessoas perguntando se eles aceitam. Se eles aceitam é porque tem opção. Mas a gente é tudo filho do mesmo pai, porque só há um Deus e pai. Então ele não tem que aceitar, ele tem que se submeter. Porque se eu pergunto se ele aceita, eu estou dando para ele a hipótese da idolatria, fazendo ele pensar que há mais de um Deus. Mas se eu chegar aqui no Japão, e em vez de tentar explicar qual é o Deus que é certo, começar a tratar todo mundo como irmão. Vou te fazer uma pergunta técnica. Você evangeliza a prostituta como ela sendo sua irmã, para que ela, sabendo que é sua irmã, deixe de estar prostituta, ou você evangeliza a prostituta como ela sendo prostituta, para você tratá-la como irmã, se ela se converter? Amado, nós estamos nos esforçando para que todos conheçam, ou nós estamos exigindo que eles entendam? Não adianta você querer que seu filho entenda, se lá dentro da casa ele percebeu que do jeito que vocês estão vivendo, é como se ninguém conhecesse. Não adianta trazer um filho aqui para a igreja, entregar ele para um ministério infantil, para em 1h30 a gente tirar toda a sujeira que está na cabeça dele, durante os 6 dias que ele ficou lá em casa, achando que tudo depende de nós e que Deus é que vai abençoar nosso esforço no fim de tudo. Ninguém vai conseguir fazer isso. Ou ele vive numa casa onde todo mundo conhece a Deus, ou não vai ser aqui em 1h30 que ele vai entender isso. E o nosso estilo de vida é como alguém que conhece? Ou como alguém que está querendo se fazer entender para a nossa vida ficar mais fácil? Você conhece a sua mulher o suficiente para ser a segurança dela quando ela não te entende? Você conhece o seu marido o suficiente para ser a segurança dele quando ele não te entende? Nós conhecemos os nossos filhos o suficiente para ser a segurança dele quando eles não nos entendem? Quando você vê um filho seu vivendo um momento difícil na vida, você olha para ele como alguém que o conhece na eternidade, ou você tem a ansiedade de quem não está entendendo o que ele está fazendo agora? Dependendo de como seu filho se comporta na juventude, você fica perturbado como quem não está entendendo, ou você fica em paz como quem não tem dúvida a respeito de quem ele é? Glória a Deus, amado. Por isso, Paulo está dizendo isso. E ele diz assim, ó.
Entretanto, vocês não estão debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. O Espírito habita em. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse não pertence a Cristo. Então o Espírito Santo não está sobre. O Espírito Santo está em. E por que ele está em? Ele diz aqui, ó. Se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então não é o Espírito Santo conosco, é o Espírito Santo em nós. Não é o Espírito Santo a nosso favor, é o Espírito Santo através de nós. Não é o Espírito Santo trabalhando a nosso favor, é o Espírito Santo revelando o propósito de Deus através da nossa vida. Não é o Espírito Santo me dando aquilo que eu acho que preciso e mereço, mas é o Espírito Santo me transformando na pessoa que eu posso ser para completar e cumprir o propósito dele. Uma pessoa completa, que não olha mais a vida segundo a sua carência. Homens e mulheres que não vêm aqui falar com Deus sobre aquilo que está faltando, mas vêm conversar com Deus para saber qual é a sua vontade. Homens e mulheres que não estão à procura do poder de Deus, mas homens e mulheres que têm todo o compromisso com a vontade de Deus. Buscar o poder de Deus, ninguém precisa da igreja para buscar o poder de Deus. O mundo está procurando o poder de Deus. A igreja não é o lugar para eu ter uma experiência com o poder. A igreja é o lugar para eu ter uma consciência da vontade. A comunhão é para que eu tenha consciência da vontade e em comunhão eu tenha condições de cumprir a vontade. Ninguém precisa da comunhão para ter uma experiência com o poder. Mas nós precisamos da comunhão para conseguir cumprir a vontade. Quem ofereceu a comunhão para ter uma experiência de poder foi o Satanás, em Babel. Uma reunião que busca o poder é Babel, é Babilônia. E nós estamos transformando numa Babilônia, à medida em que cada um vem para a reunião para buscar o poder segundo aquilo que precisa ou acha que merece. Igreja não é Babilônia, onde todo mundo vem buscar uma experiência com poder em nome de Deus, para ter o seu futuro garantido. O que é Babilônia? Uma reunião de busca de poder, onde cada um levanta o seu altar na expectativa de que Deus vai garantir o nosso futuro, colocando o poder dele a nosso serviço. Isso não é igreja, isso é Babilônia. Você vai confundir seus filhos, achando que a igreja é uma experiência de poder, sendo que a igreja é uma consciência de vontade, independente do poder. Glória a Deus, amém. Porque Paulo continua dizendo isso. E ele diz assim: portanto, meus irmãos, estamos em dívida não com a carne para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos da carne, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente terem medo, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para também com ele participar da sua glória. Então o Espírito testifica o que ele já nos deu.
e não a expectativa do que Ele vai nos dar. Então a igreja é para que em comunhão nós possamos fortalecer uns aos outros no conhecimento do que Deus já deu e não na expectativa do que Ele dará. Quem se reúne na expectativa do que Deus dará é Babilônia. Quem se encontra na certeza do que Deus já deu é a igreja. Então a igreja se encontra na certeza do que Deus já deu e, portanto, aquilo que nós podemos colocar a serviço uns dos outros. Então a igreja se encontra para saber o que ela tem para oferecer para a cidade, mas ela não se reúne para ter o que a cidade não tem. Amém, irmão? A gente vai chegando bem pertinho de Deus. Isaías foi chegando bem perto de Deus. Aí você vai chegando bem perto de Deus, ele fala assim para você: eu te escuto. É isso que nós vamos ouvir Deus falando? Não. Quando você chegar bem pertinho de Deus, você vai escutar Ele falando assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Por que Deus está conversando entre Ele sobre quem Ele vai enviar e quem vai por Ele? Porque chegou até os ouvidos dele o clamor de quem? Da cidade. E Deus quer que a gente seja o quê? A resposta. Nós estamos querendo que Deus nos responda. E o nosso Pai querendo que a gente seja a resposta. Você continua conversando com Deus achando que Ele quer te responder? Porque você tem a expectativa de um Deus que te salva. Mas quando você finalmente parar de conversar com o Deus que você quer que te salve e começar a conversar com o Pai que te conhece, você vai perceber que conversando com Deus, você quer que Ele te responda. Conversando com o Pai, Ele quer que você seja a resposta. Conversando com Deus, você quer que Ele te responda. Mas conversando com seu Pai, Ele quer que você seja a resposta. Porque quem vê um filho, vê o Pai que o enviou. Amém, amado? Então por que muitas vezes o Japão ainda está em trevas? Porque muitos dos seus filhos ainda estão orando aqui para que Deus nos responda. Sendo que antes de nós, essa nação levantou um clamor. E Deus quer que a gente seja a resposta. Para que Deus te trouxe aqui? Para que você seja o quê? Um embaixador. Agora responda para você mesmo. É assim que você tem vivido aqui? Você tem vivido de acordo com aquilo que você pode fazer? Você tem vivido de acordo com o que Deus pode fazer? Ou você tem vivido de acordo com o que Ele já fez? Tornando você quem você é. Você está aqui na legítima representação de quem você é, ou você ainda está na expectativa de quem você poderia se tornar? Quando você pastoreia uma igreja, quando você cuida de um povo, é na expectativa do que aquele povo pode se tornar, ou a igreja pode se tornar, ou é você entregando para aquele povo a plena convicção de quem você é e quem você representa. Como é que é o seu ministério na igreja? É você pleno na convicção de quem você é e quem você representa, ou na expectativa do que a igreja vai se tornar para reconhecer o seu esforço? Sabe o que Paulo diz? Eu finalmente posso amar vocês. Sabe por que eu posso amar vocês? Porque eu fiquei livre de todos. E você nunca vai saber amar plenamente uma pessoa enquanto você não estiver livre das expectativas que você tem dela ou das expectativas que elas têm de você. Porque quem ainda vive de expectativa vive de futuro ou de passado, mas não vive de eterno. Quem vive de expectativa, de alguma forma, está compensando alguma coisa do passado, ou o que é pior, recompensando alguma coisa do passado.
Pior do que uma pessoa tentando compensar os erros do passado, é alguém tentando recompensar os acertos do passado. Uma mulher tentando compensar os erros dela, já é difícil. Um homem tentando compensar os erros dele, é difícil. Mais uma mulher e um homem tentando recompensar os acertos dele, é impossível. Ninguém aguenta uma pessoa tentando recompensar seus acertos. Já é difícil conviver com alguém compensando seus erros. É impossível conviver com alguém recompensando seus acertos. Então nós estamos aqui para quê, amado? Reconciliar. Trazer uma perspectiva de eterno. Representar de maneira inteira e plena quem Deus nos fez para ser. E entregar tudo. Glória a Deus.